Olá, gente, um bom dia. Vamos hoje aprendermos um pouco mais sobre o trimestre o qual nós estamos já estudando já há algumas semanas, essa já é a sexta lição. E esse trimestre nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. São lições de sofrimento e de restauração também na vida de Jó. E neste domingo, nós vamos estar estudando a lição de número 6, que vai falar sobre a teologia de Elifaz. E, na verdade, vai fazer uma pergunta, Só os pecadores sofrem? E com base nesta lição, nós vamos conseguir identificar se realmente nessa teologia que ele faz, prega, essa teologia que ele faz, leva ali para Jó, se ela tem fundamentos bíblicos ou não, baseada em que Elifaz tinha essa ideia. E o objetivo desta lição é apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Essa justiça retributiva é você paga os seus erros. Tudo tem uma consequência, assim como para a justiça dos homens também é da mesma forma. Se você comete um crime, você paga por ele. Cada crime tem um tempo específico para você. A forma de você pagar, dependendo do crime que foi cometido, prisão, prisão domiciliar, às vezes cesta básica, isso depende, Então, a justiça retributiva, ela se aplica dessa forma, A pessoa é cobrada pelaquilo que foi feito. E mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. Nós temos acompanhado que no Oriente e antigamente, para eles, o sofrimento era uma reação gerada pelo pecado cometido, que não era o caso de Jó, que nós estamos vendo. E o terceiro objetivo dessa lição é identificar o abismo que ele diz existir entre o Criador e a criatura. O Criador Deus e a criatura que somos nós. Aí vai entrar a questão da doutrina, que nós vamos falar um pouquinho sobre imanência e também vamos falar sobre a transcendência, vai entrar essas duas doutrinas para poder nós entendermos o porquê ele vai chegar a um ponto de dizer que Deus não está se importando com Jó, que está distante, e nós vamos entender isso no decorrer da lição. O texto áureo vai estar no próprio livro de Jó, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. Ele faz falando isso para Jó. E a verdade prática diz, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem. Transcendência, como eu falei, aqui vai falar dos atributos de Deus. É onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele está acima de todos e tudo, Mas mesmo assim, ele, mesmo sendo grande, mesmo sendo o sabedor de tudo, mesmo sendo o dono da ciência, o dono do mundo, mas ele está conosco, está em nós, Nós vamos ver isso no decorrer da lição. E a leitura em classe, que está em Jó, no capítulo 4, versículo 1 e 8, Jó 15, de 1 a 4, 22, de 1 a 5. Eu não vou ler para poder não ficar tão extenso o vídeo. E nós vamos começar, conhecendo um pouquinho mais. Acho interessante, faço isso nos vídeos voltados para EBD, o professor que vai estar conduzindo a aula. Como nós vamos tratar, nós vamos falar de todos os amigos de Jó, mas essa lição especificamente vai falar sobre Elifaz. É importante que nós falamos um pouquinho sobre Elifaz para que as pessoas venham conhecer. Elifaz é o primeiro a fazer o discurso e não é à toa. Era um costume daquela época, que os mais velhos iniciassem. Elifaz, dos amigos que vai até Jó, é o mais velho. E por isso ele é o primeiro a falar. Isso fazia parte da cultura
Ele faz parte da linhagem de Abraão com Sara. Era uma pessoa que possuía muito conhecimento, muita sabedoria, né? O local de onde ele fazia, sabemos, né, que ele era um temita, e os temitas, eles tinham essa fama de sabedor. Era uma cidade onde as pessoas possuíam muito conhecimento, então era conhecido como pessoa sábia, as pessoas que moravam ali naquela localidade. E ele, né, tem essa teologia, vivia essa teologia onde o mal, né, era cobrado, o pecado ele era cobrado, os injustos pagavam sim, né, pelas falhas que teriam cometido, e para ele Jó estaria sofrendo porque teria cometido algum tipo de pecado, né? E a lição vai falar sobre o justo, né? O que é ser justo, né? Por que o justo sofre tanto? Justo é andar com Deus, né? Ser justificado por Deus. Isso é ser justo. Em Gênesis 6, o versículo 9, vai falar o seguinte: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então a gente vai ver que Noé era justo. Esse é o primeiro homem justo, né, que é citado na Bíblia. E em Gênesis 7 também, no versículo 1, diz assim, ó: depois disso o próprio Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então o próprio Deus via Noé como um homem justo. Era um homem que andava com Deus, praticava os princípios divinos, era um homem que era temente a Deus, né? Era um homem que servia a Deus incondicionalmente, né? Então isto é ser justo, né? E em Salmos também, lá no capítulo não, número 11, né, versículo 7, eu não vou ler todas as referências para poder não ficar tão grande, só algumas mesmo. Diz assim, ó, Salmos 11, 7, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos, né? Devido à justiça de Deus, ele ama a justiça, ama aqueles que praticam também a justiça, e o rosto dele está voltado para aqueles que são retos, para aqueles que servem a ele com sinceridade, para aqueles que verdadeiramente temem, né? Eu falei anteriormente, essa conjuntura que as pessoas têm do homem ser falho, de mesmo estando dentro da igreja falhar, cometer algum pecado, isso não vai amputar de nós a graça e a misericórdia de Deus, porque todos nós, como a própria Bíblia diz, todos nós estamos sujeitos ao pecado, todos nós estamos sujeitos à falha, né? Nós possuímos uma natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais Adão e Eva, então nós estamos sujeitos a este pecado. Mas o que nos faz diferente é o quebrantamento, é o arrependimento, e quando nós arrependemos das práticas incorretas que nós fizemos, nós nos quebrantamos, então o Senhor volta para nós com a sua misericórdia, porque ela é tão grande, é tão infinita, e nos perdoa, e nós voltamos então quando nós fazemos essa reconciliação, nós voltamos então à nossa comunhão com Deus, assim como ocorreu com Davi, que eu já falei, que era um homem muito temente, obediente, conhecia os princípios de Deus, foi, né, dito pelo próprio Cristo, né, ele foi um homem segundo o coração de Deus, e nós vamos ver, né, grandes erros ele cometeu, pecados ele cometeu, mas qual era a diferença? Ele se quebrantava, ele se arrependia daquilo que fez, né? Por isso, ele era um homem segundo o coração de Deus. Errar, vai ter falha sim, mas cabe a nós reconhecer esses erros e nos quebrantarmos, né? Para que nós possamos nos libertar. Então, nós vemos o caso de Noé, né? Que era visto com o Senhor, pelo próprio Senhor como um homem justo, e o próprio Senhor, né? Que é justo, que ama a justiça. E essa justiça retributiva, né, nós vamos ver o caso de Paulo. A Bíblia diz que ele possuía, né, uma doença, possivelmente era uma doença incurável também, porém não se tratava de nenhum pecado, não se tratava de nenhuma falha. Então pode sim, né, ter pessoas que passam por sofrimento devido a pecados, pode existir sim. Porém, nem todos vai se tratar do mesmo caso. Até mesmo quando se trata de justiça divina, vamos dizer assim, não se trata vou colocar como uma disciplina, a justiça divina, né? Quando Deus nos prova. Por que a justiça, eu falo de justiça divina? Isso para nós vai ser um tipo de disciplina. E para que serve a disciplina? A disciplina serve para nos corrigir,
para nos fazer crescer, amadurecer. Então, quando nós passamos por certos tipos de provações, isso vai servir de aprendizado, são testes. O que estava sendo feito com Jó ali era um teste, porque Satanás achava até então que Jó só o adorava porque era um homem muito bem sucedido, muito rico, possuía muitos bens, possuía uma riqueza. A Bíblia deixa bem claro que era o mais rico, ele não era o rico, era o mais rico do Oriente. Então Satanás achou que ele só adorava a Deus porque tinha tudo. E Jó prova ao contrário, que mesmo sem nada ele continuou fiel e temente a Deus. Bem, a lição, a primeira parte vai falar sobre os pecadores no contexto da justiça retributiva. O item 1 vai falar sobre a lei da semeadura e da colheita, onde ele vai colocar que nós plantamos o que colhemos. E depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, nós vimos que eles ficaram 7 dias. Eles chegam ali e não vão direto falar com Jó. Quando eles veem a situação de Jó, eles também se quebrantam, né? Eles rasgam as suas vestes, jogam cinza, né, sobre si, se quebrantam também. Durante 7 dias eles ficam ali em silêncio e depois então é que eles começam a falar. E quando ele começa a falar, ele vai usar esse pensamento teológico, né, bem tradicional, que é a respeito da justiça retributiva. E nós vamos ver, né, para essa questão deles ter ficado em silêncio e começar a falar, mas de uma forma que Jó já estava deprimido, já estava passando por uma situação bem complicada, e o que ele fala ali não vai ajudar nada em Jó, ele está levando acusações para Jó. E nós vamos ver, né, hoje, para principalmente quem faz capelania, por isso é necessário as pessoas que têm interesse em fazer visitas em hospitais, a visitar enfermos, né, mesmo as pessoas que não estejam em hospitais, eu falo de capelania e falo de hospitais que é voltado para esse tipo de serviço, né, as pessoas têm que saber o que falar. Às vezes a pessoa está doente, seja doença espiritual ou material, porque espiritual também precisa de ajuda específica, e as pessoas não sabem o que falar, acaba falando coisas que acaba detonando ainda mais a pessoa, deixando a pessoa mais enferma. Então, por isso é necessário, quando formos visitar um doente, como formos visitar alguém aflito, sabermos exatamente o que falar, porque às vezes, em vez de ajudar, acaba afundando ainda mais a pessoa, acaba deixando ainda pior, né, do estado que já estava. Por isso, a maioria das igrejas, né, recomenda o curso de capelania, onde a pessoa é orientada e tem instruções do que fazer. Bem, e ele está firmemente convencido, né, de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. A ortodoxia, que é uma palavra que quer dizer uma doutrina, algo que eu prego e que é convincente. É o que eu falei e pronto. Se eu falar que o limão é doce, vai ser doce porque eu estou falando mesmo sem ser. Sabemos que o limão é azedo. Essa ortodoxia teológica aqui que ele emprega é exatamente isso, né? Eles colocaram ali que todos os pecadores que sofrem é devido ao seu pecado. Todo homem que está sofrendo é porque cometeu pecado e pronto. Fazia parte da doutrina, do costume ali do Oriente, e Jó, para ele estava em pecado. O item 2 vai falar: o homem colhe o que plantou. Essa primeira parte do discurso compreende tanto os capítulos 4 quanto o capítulo 5 de Jó, que defende, né, que o homem colhe o que planta. No próprio livro de Jó, né, vou passar rapidinho para a gente não perder tempo, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer assim: segundo eu tenho visto, os que lavram em iniquidade e semeiam mal, cegam a isso mesmo. Ou seja, a ideia dela era contundente, né? O pensamento dele era firme nisso mesmo. Tá plantando o que colheu. Plantou arroz, colhe arroz, não vai colher feijão. Então planta exatamente o que colhe. Mas não era o que estava passando com Jó naquele momento. A Bíblia mostra esse princípio, por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os bons e vai penalizar também os maus. Está lá em Salmos, né, número 1 e versículo 6. Todo o Novo Testamento vai atestar esse princípio. Em 1 Pedro 3:12 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O que eu falei no início. Vão ter pessoas que vai estar sofrendo devido ao pecado, sim. Porém, vai ter outras pessoas que vai estar apenas passando provações sem se tratar de nenhum pecado, apenas para edificação. Vamos ver o exemplo de Estevão, que foi apedrejado. Ele não tinha nenhum pecado, ele passou por todo esse sofrimento, mas por amor a Cristo, por levar o evangelho. José,
foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado em um poço, foi levado como escravo, né? Esteve preso, esteve na prisão ali no Egito. Porém, depois ele se torna governador. Tudo aquilo ali se tratou de um preparo, de um crescimento espiritual, né? Ele pagou o preço, mas depois ele também foi exaltado. Então a gente vai ver que nem todo sofrimento se trata de pecado. Às vezes nós vemos um irmão passando por provações e logo queremos dizer, ó, tá em pecado, tá em falha, e o irmão não tá em pecado. Então isso serve para nós abrirmos os nossos olhos e sabermos, né, definitivamente que nem tudo é pecado, né, que nem tudo o irmão tá em falha. Não, nós devemos vigiar muito, né, com esse tipo de colocação, porque nós acabamos prejudicando pessoas que estão vivendo em comunhão com Cristo, mas estão sendo provados por Cristo, né, como eu coloquei na lição anterior. Nós somos como ouro, né, que para ser refinado ele vai para o fogo, e quando ele está no fogo é derretido e todas as impurezas saem. Da mesma forma somos nós que buscamos a Deus. Nós somos provados, a Bíblia vai fazer referência sobre esse contexto, né, que nós somos exatamente como ouro, vamos para o fogo para poder ser aprovados. No item 3 vai falar sobre a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava um universo governado por uma lei moral de causas e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição, né, para aqueles que são maus, conforme eu falei. O patriarca Jó ele não aceita a tese de Elifaz e por isso ele sente-se alienado de Deus e de si mesmo e de seus amigos. Isso leva a Jó se queixar de Deus. E essa queixa, né, pela sua atual situação, é uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Como era uma teologia aplicada naquele momento, né, Jó tinha essa consciência de que ele não estava em pecado, então não merecia tal sofrimento. Até então ele não sabia o porquê que estava passando por tudo aquilo, e então Jó vai se queixar a Deus. Né, ele começa a abrir uma porta para o diálogo com Deus e começa, né, a questionar de forma poética, né, é necessário que nós aprendemos, né, e identificamos essa forma poética. Eu fiz um vídeo na primeira lição passando sobre paralelismo, né, que é a linguagem poética utilizada no livro de Jó e nos outros livros poéticos também, como Salmos e Eclesiastes, para que a gente possa entender. Eu falei que a poesia oriental e ocidental são totalmente diferentes, né? Geralmente a segunda linha é contradizendo a primeira linha ou com pensamentos diferentes, usando sinônimos ou às vezes antônimos. Então é necessário nós entendermos essa poesia para que nós possamos identificar o texto corretamente. E a segunda parte da lição, ela vai falar sobre os pecadores no contexto da tradição religiosa. O item 1 vai falar sobre a ortodoxia engessada. Essa ortodoxia engessada a gente já sabe, está engessada não se move, não consegue se mudar, está fixo. Essa ortodoxia engessada é exatamente isso. É uma doutrina que não pode ser alterada, né? Era um costume que não pode ser alterado, como era o costume lá do Oriente, né? Na época ali de Elifaz, onde eles tinham essa doutrina de que o pecador sofre mesmo devido aos pecados que foram cometidos, está pagando preço. Esse é um tipo de ortodoxia engessada, porque nós sabemos muito bem que não funciona dessa forma. E para ele, né, a forma com que Jó estava vendo a situação era uma ameaça à tradição religiosa, uma vez que Jó está falando que não tem nenhum pecado e está sendo provado. Então, isso aos olhos de Elifaz, né, era uma ameaça, porque o princípio deles ali, então, estava sendo quebrado. O princípio não era este. Se está sofrendo, tem erro. Então, confessa o pecado para que possa, né, mudar a situação, mudar o cativeiro. E ele apela, né, neste momento, então, para a tradição religiosa, como forma para validar o princípio teológico que ele tinha até então. E ele usa exatamente essa frase: que sabes tu que nós não saibamos? Quem entendes que haja em nós? Também há entre nós escarnecidos e idosos, muito mais idosos do que o teu pai. Ou seja, ele está deixando claro que para eles ali, né, todos tinham conhecimento de como funcionava, como se tratava, né, a justiça, como que era punido as pessoas más, como que era punido, né, o pecador. E isso não era de agora, era algo já que vinha de gerações a gerações e que todos acreditavam dessa mesma forma. E de repente, né, Jó não vê dessa forma e assume não ter pecado nenhum. E quando é no item 3, ele vai falar sobre o defensor celeste, né? Esse defensor celeste aqui é quando
Jó, em sua defesa, ele vai contrapor de forma irônica o argumento que ele faz contra a vida dele, né, em relação à situação que ele está passando, lá em Jó 16 e 17, que diz assim: apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração, né, Jó está dizendo: não tenho pecado, não tenho violência, sou um homem bom, não cometi nenhuma injustiça, não cometi nenhuma falha, pelo contrário, eu ajudava quem necessitava, né? A Bíblia vai deixar claro que Jó fazia isso, ele ajudava o necessitado, ele nunca se escondeu, né, daqueles que necessitavam, ele nunca se recusou a ajudar o necessitado, ele vivia o evangelho, tanto que ele fazia sacrifício, preocupado com a vida espiritual de seus filhos. Então foi uma pessoa que sempre estive de forma íntegra, levando, né, e fazendo tudo de acordo com os princípios, né, de Cristo. Então eu não tenho o que pagar, né? Se for através dessa linha de raciocínio, dessa teologia, eu não tenho nenhuma falha, isso não se aplica ao meu caso. E o patriarca se expressa, né, de forma poética na sua mensagem, mas de forma também uma mensagem profética, né, seu anseio por um mediador, e prenuncia o justo advogado, que é Jesus Cristo, que está lá no livro de 1 João, o capítulo 5 e o versículo 7, onde apresenta o Senhor como advogado fiel. Diz exatamente assim, João capítulo 1, aliás, desculpa, capítulo 1, versículo 5 ao 7, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, é quem nos purifica de todo o pecado. Então nós vemos diante disso, né, que o Senhor Jesus, ele nos justifica. É ele que traz para nós a regeneração, a transformação e a mudança de vida. E o item 3 desta lição, ela vai falar sobre os pecadores diante de um Deus infinito. O item 1 vai falar: Deus não se importa com quimeras humanas. E no todo esse item 3, ela vai tratar tanto da imanência de Deus quanto da transcendência de Deus. Vai se tratar desses dois princípios, né? Isso vai dizer a respeito da relação de Deus e a criação. Quando falamos que Deus, né, ele está ou é totalmente superior e está acima de sua criação, nós estamos afirmando que ele é transcendente, ou seja, ele é onipotente, ele é onipresente. Então isso se trata, né, os atributos de Deus se trata da sua transcendência. A imanência de Deus, ela significa que ele está presente dentro da sua criação, incluindo a raça humana, e age ativamente nela, por meio dela também. Jeremias, no capítulo 23, no versículo 24, vai falar o seguinte, fala exatamente o seguinte, vai falar não, né? A Bíblia já está falando, a gente tem que corrigir esses vícios, né? A Bíblia fala o seguinte: esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor, porventura não encheu eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então o Senhor é aquele que vê, está em todos os locais, está em todos os lugares e contempla a todos. A presença de Deus, ela enche, né, todo o universo. E o profeta Isaías também fala sobre a imanência de Deus lá em Isaías, no capítulo 6 e no versículo 6, também vai falar sobre a eminência de Deus. 6 e 3, diz exatamente assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Né, isso se trata da eminência de Deus, né, ele está acima de sua criação. Estamos afirmando, aliás, ele está presente, né, no meio da sua criação, dentro de sua criação e agindo na raça humana. A gente vai ver o exemplo
né? Quando nós falamos que toda a terra ela reflete essa glória, nós vamos ver ele trabalhando através dos médicos, através da tecnologia. A gente vai ver o agir de Deus também neste meio. E Paulo, lá em Atos, também no capítulo 17, de 27 ao 28, Paulo ele vai pregar para os filósofos gregos naquela época, ali em Atenas, e explica que Deus ele não está distante, que nele, né, através dele nós vivemos, nós movemos e também existimos. Deixa eu ler rapidinho essa passagem, que é muito importante para poder a gente entender, né, sobre a eminência e também a transcendência de Deus. Atos 17, 27 e 28 diz assim, ó, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não estar longe de cada um de nós. Ou seja, Deus está aqui perto, Deus está dentro de nós, Deus ele está conosco. Então isso vai falar da iminência de Deus, porque nele vivemos, nele movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, ao contrário, por que eu estou falando disso? Porque ele apela para a transcendência divina e ataca Jó. De uma forma bem grosseira, ele vai dizer para Jó que Deus está acima da criação e não é limitada por ela. A infinitude divina constante com a finitude humana, para ele faz o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus havia abandonado. Pecou, Deus abandonou, Deus não está com ele. Ele é grande, Deus é grande, não poderia se envolver com quimeras humanas, não, principalmente no pecado de Jó. E a gente vai ver que não é isso, né? Que Deus está presente sim, a eminência de Deus, a imanência de Deus, né? E através de seus atributos, isso não faz com que ele esteja distante. Pelo contrário, ele está perto, ele está próximo, agindo e trabalhando nas nossas vidas. E a doutrina da imanência de Deus nos ensina algumas coisas importantes. Primeiro, quando dizemos que Deus é imanente, também consideramos que ele realiza parte de sua obra por intermédio da criação. Exemplo, como eu falei, ele vai usar as tecnologias, vai usar habilidades humanas para agir neste mundo. Né? Através da medicina, ele age na minha vida, na sua vida. E às vezes tem quanto caso de pessoas que estão ali à beira da morte, que o médico está falando que não tem saída, acaba fazendo a cirurgia, obteve sucesso, porque Deus estava no controle, Deus que está no comando de tudo. A segunda, usar diferentes tipos de pessoas e organizações no cumprimento de seus propósitos. Eu falei no vídeo anterior, por exemplo, quando são o caso ali dos assírios e dos babilônicos, que Deus utiliza como instrumento de juízo sobre o povo de Israel. Né, o de Babilônia ali, o mais conhecido, a gente vai ver que o povo é levado em cativo, eles ficam em cativeiro durante 70 anos por causa da desobediência. Então Deus usa aquele povo ali como instrumento para castigar o povo que estava distante de Deus. E a transcendência significa que ele é infinitamente superior à sua criação. Nós sabemos disso, ele é superior a tudo e a todos. Mas sendo ele um ser divino e singular, ele é totalmente diferente de qualquer uma de suas criaturas. Isaías 55, lá no versículo 8 e 9, a gente vai ver que através do profeta Isaías, o próprio Deus, ele vai falar sobre a sua transcendência. No Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim, ó. Isso é a transcendência de Deus, porque os meus pensamentos são os vossos pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso aqui se trata dos atributos de Deus, se trata da transcendência de Deus. Então, transcendência, nós vamos sempre lembrar dos atributos divinos. Deus é superior, está acima de nós em tudo, no conhecimento, na ciência, né, na forma de agir, de pensar. Ele é onipresente, nós não somos. Ele é onisciente, nós não somos. Né? Ele é onipotente, nós não somos. Então, isso se trata da transcendência de Deus. E quando nós falarmos sempre, né, de imanência, nós vamos lembrar que ele está no meio da criação, não importa a situação, ele está no meio de nós, né? Ele está dentro de nós, ele trabalha em nós, ele age
dentro de nossas vidas, ele vai estar presente em qualquer situação. Então, o pensamento de Elifaz, a teoria de Elifaz aqui, mais uma vez, ele é totalmente distorcida. Deus estava, sim, no controle da situação de Jó, tanto foi do próprio Deus que permitiu aquela situação e Deus iria dar um basta, né, mas no tempo de Deus. Então Deus estava assim agindo, Deus estava no controle daquela situação, então ali prova, né, a imanência de Deus nesse caso de Jó. Jó não estava sozinho, Deus se importava sim com ele e com a situação dele. Então nós vimos nessa lição, né, que Deus ele está presente em todos os propósitos, em todos os momentos de nossas vidas, mesmo ele sendo Deus, né, tão soberano, ele vai estar conosco, independente da situação que nós passamos. Nós vamos ver que o resultado do nosso sofrimento nem sempre vai ser pecado. Às vezes as pessoas colocam uma passagem que está lá no Velho Testamento, eu não vou me lembrar a referência agora, onde fala que pode se estender até a 4ª geração, mas ali não fala-se que vamos supor, a minha 4ª geração vai pagar pelos meus erros, não. E sim que o que eu pratico, né, as minhas condições que eu tenho aqui hoje pode ser passada, a forma com que eu vivo daqui a minha 2ª, 3ª ou 4ª geração pode viver exatamente com o modo de vida que eu tenho hoje. Vamos supor, uma tradição, faz parte de uma família, você tem uma grande empresa em um determinado ramo, então a consequência disso vai ser que tanto as demais gerações até a 4ª sigam o mesmo ramo, né, que os pais, né, anteriormente já tinha sido construído. Então aquilo ali vai passar de uma geração para outra. Um pai que é fazendeiro, por exemplo, os seus netos, né, os seus bisnetos, os tataranetos, pode herdar aquela tradição ali, né? Disso que se trata o versículo, e não de que a 3ª ou 4ª geração pagaria pelos seus pecados. E a questão do sofrimento, deixando clara também, né, fica bem claro nessa lição, que nem tudo é pecado. Às vezes, né, uma forma de Deus nos disciplinar, é uma forma de sermos testados, e às vezes vai se tratar de uma tentação, né, imposta pelo próprio diabo. A diferença é que quando é Deus nos testando, nós vamos aprender, nós vamos ter crescimento espiritual, nós vamos sair dali vitoriosos, né, mais fortes do que nunca, vamos dizer assim. E quando se trata de uma perseguição, de algo feito pelo próprio diabo, o que ele vai fazer não vai ser para a nossa edificação, mas vai ser para a destruição. Então, essa é a diferença, né? A menos que seja permissão de Deus. Né? Nós vimos ali o objetivo de Jó de Satanás era destruir Jó. Ele era destruir, ele, né? Matar, acabar com Jó, querer que ele blasfemasse, que ele desse as costas para Deus, e foi o que ele não conseguiu, né? É diferente. E que nós possamos aprender, né? Leia bastante a lição, busque, né? E nós não vamos entrar nos outros segmentos sobre o sofrimento, porque na seguida a lição 7 e 8, onde vai apresentar a teologia dos outros amigos de Jó, nós vamos distinguir sobre os demais tipos de sofrimento. Então, fiquem todos na paz, participem da escola dominical, não deixe de participar, que eu falo sempre, né? IBD é um verdadeiro seminário. Aprofunde-se, leem, pesquisem, que é muito bom nós aprendermos, porque quando nós aprendemos a palavra, nós crescemos espiritualmente e conseguimos edificar mais ainda nossas vidas, né? Porque a própria Bíblia diz que a palavra nos liberta e traz para nós mais amadurecimento espiritual, que nós possamos meditar, né? E aprendermos cada dia mais. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado esses vídeos, que o Papai do Céu continue os abençoando, e que espero que tenha edificado a vida de vocês, todos esses vídeos, tenham visto, que tenha acompanhado, e eu agradeço cada um que tem visto e tem assistido, e espero que tenha contribuído, né, para a educação cristã. Este é o meu objetivo, que todos possam ficar com Deus, e que o Papai do Céu possa abençoar, dar um final de semana abençoado, e não deixem de ir à EBD. Fiquem todos na paz.